direito falimentar, direito de falência e recuperação de empresas. A aula passada, nós estávamos vendo a figura do administrador judicial e do comitê de credores. Vou fazer um repasse bem simplista, só a título de introdução, para a gente depois continuar com o que a gente havia traçado para essa aula, tá? Essa aula a gente vai dar um enfoque maior na Assembleia Geral de Credores, perfeito? Então, a aula passada a gente estava falando 2 tópicos, o administrador judicial e comitê de credores. Era isso que nós estávamos conversando a aula passada. Uma aula pesada, porém de extrema relevância, porque a gente estava falando que o profissional, né, o administrador judicial, o profissional que pode ser administrador judicial, ele poderá ser preferencialmente entre advogado, economista, administrador de empresas ou contador. Então, vejam aí, de acordo com a Lei 11.101 de 2005, que trata do direito falimentar, que a gente, né, foi colocado nesse profissional, né, para ser tido como administrador judicial. Nós fazemos parte do rol desses profissionais. Então, tem muita gente que gosta, né, desta área de recuperação judicial e falência, e a gente lá pode exercer a atividade de administrador judicial. Isso é de extrema relevância, né? Eu acredito, só ilustrando aí, eu acredito que com essa pandemia aí de coronavírus, com certeza, né? Com certeza, teremos muitos processos falimentares, mas não vai ser pouco, não. Muito pedido de recuperação judicial, no mínimo, muita recuperação judicial. Recuperação, melhor dizendo, né? Extrajudicial e recuperação judicial. Então, teremos muitos pedidos disso. Eu acho que é uma área que, ao término, né, dessa pandemia, será bem explorada. E a gente aqui, de acordo com o artigo 21 da 11.101 de 2005, da lei falimentar, né, fazemos parte aí do rol de profissionais que podem ser administrador judicial. Então, a gente conversou das atribuições, né, do administrador judicial na aula passada. Falamos que tem que fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados, dar os extratos, né, dos livros do devedor, perfeito? Elaborar, né, a relação de credores, essa é a parte principal, né? Consolidar aí o quadro geral de credores, que depois isso irá para homologação do juiz, para que seja efetivado o pagamento. Hora que a gente tira, porque tem que ter essa classificação, essa consolidação, melhor dizendo, do quadro geral de credores, que depois o próximo passo, que inclusive será o objeto da próxima aula, nós faremos aí a classificação dos créditos. Então, primeiro eu consolido, né, quem são os credores, levo para a homologação judicial e depois eu vou ter que classificar o crédito de cada um desses credores, né, para saber que ordem eles efetivamente receberão. Então, é de extrema relevância essa parte da consolidação geral de credores, né, para depois eu fazer a classificação de créditos, para saber aonde efetivamente a gente entra. Muito embora a gente esteja tratando aqui da recuperação judicial e falência, é bom a gente ter esse conhecimento que você pode ser credor, né, em decorrência de algum crédito civil, trabalhista, né, de algum contrato de prestação de serviço, até para você saber, ter uma ideia, né, aonde efetivamente você vai entrar nesse quadro geral de credores e qual é a probabilidade de você receber, né? Se você tiver um crédito preferencial advindo aí de um processo trabalhista ou num acidente de trabalho,
Ok, você está lá no topo. Agora, se você tiver com crédito quirografário, você está no final da lista. Então, você diminui aí muito, né, a sua chance, a sua probabilidade de êxito no recebimento. Isso interessa de perto para nós? Sim, interessa muito de perto isso para nós. Então, a gente tem que acompanhar esse quadro, né, que é homologado pelo que é feito pelo administrador judicial e é homologado pelo juiz, para a gente saber aonde vai ser classificado o nosso crédito. A gente está falando das atribuições do administrador judicial, né? Requerer ao juiz, né, a assembleia, a convocação da Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores é um órgão deliberativo, a gente já vai tratar dela, porque a gente falou, esse será o tema da nossa aula, né? Assembleia Geral de Credores, a gente falou do Comitê de Credores. Agora a gente vai falar da Assembleia Geral. Então, as atribuições, uma das tantas outras atribuições do administrador judicial é requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores, né, para a tomada de decisões. Então, muitas das vezes, ele requer ao juiz, perfeito, para que o juiz convoque uma assembleia, chame todos os credores para que se possa decidir a respeito de algo, né, de relevância nesta Assembleia Geral. Me perguntaram, eu não me recordo qual foi o aluno que me perguntou a aula passada, qual é a remuneração, né, pro administrador judicial, né? Então, a gente falou o seguinte, que as recuperações... Foi você, Gustavo? Foi. A gente conversou que a remuneração dos auxiliares do administrador judicial, elas serão fixadas pelo juiz, que considerará aí a complexidade, né, dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado com desempenho das atividades semelhantes. Isso é dos auxiliares do administrador judicial. Artigo 22, parágrafo 1. Então, dos auxiliares do administrador, será fixado pelo juiz, consoante aí tabela de mercado, né, desses profissionais. E a gente vai chegar efetivamente na remuneração do administrador. A remuneração do administrador, ela é em torno de 5%, né, do valor da massa falida. Então, recebe-se em torno de 5%. Perfeito? Falamos que mais das atribuições do administrador judicial. Fazer prestação de contas, né? Tem o dever legal de apresentar as contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. Então, fora apresentar as contas ao final do processo, também quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo, ele tem que prestar contas aí da sua gestão, né? Voltando lá à parte da remuneração do administrador judicial, eu só esqueci de mencionar aí o artigo, né? Eu falei do artigo 22, que trata dos auxiliares do administrador judicial que serão pagos de acordo com o valor de mercado. O valor do administrador judicial, o fundamento, né, dos seus honorários, está lá no artigo 24, ok? No artigo 24, ele vem falando: o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, tá? Em qualquer parágrafo 1º, viu, Gustavo Tal? Artigo 24, parágrafo 1º, que é a fundamentação. Qualquer hipótese total
paga ao administrador, judicial não excederá de 5%, tá? Do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens da falência. Então, 5% é o valor, está lá no artigo 24, parágrafo 1º. Depois você dá uma olhadinha lá. Estou acompanhando. Né? Você dá uma olhadinha lá para verificar. Então, é um trabalho, esta parte é um trabalho árduo, né, para receber, mas dependendo do tamanho da massa falida da empresa, perfeito, vale a pena? Lógico que vale a pena. Teve um colega advogado, eu só achei que ele cometeu um erro porque ele saiu numa foto do TRT segurando o valor do alvará dele, né, a respeito de quanto ele tinha recebido das ações trabalhistas dele contra a Varig. E ele foi manchete lá na Justiça do Trabalho e saiu segurando lá o valor do alvará. O valor do alvará era 13 milhões de reais, né? Então, vejam que é um advogado que foi bem combatente, perdurou durante muito tempo, né? Aí na militância para o pessoal receber os direitos trabalhistas contra a Varig, ele teve êxito, mas quantos anos não demorou isso, né? Sim, longas décadas. Mas recebeu, ao final, 13 milhões. Eu só disse que 13 milhões não é dinheiro para se jogar fora, né? 13 milhões de reais. Eu só achei que ele ficou muito exposto tirando foto com o alvará, que foi um maior comentário na Justiça do Trabalho. Ele, o presidente do TRT, né, efetivamente, com um alvará de 13 milhões. Eu acho que ele pôs até a família dele em risco, porque todo mundo sabe que agora ele tem 13 milhões de reais na conta. Então, só achei que ele se expôs demais. Mas desenvolveu um bom trabalho e acabou recebendo aí os seus 5% com fundamento no artigo 24, parágrafo 1º. Tudo bem, Gustavo? Perfeito. Eu só conheço ele. Que ótimo. Se ele quiser fazer uma doação, estamos assim. Perfeito. Principalmente para comprar álcool gel e outras coisas mais. Estão à disposição. É verdade. Aí terminamos, eu termino aqui nessa fala do administrador judicial, deem uma olhadinha lá no artigo 24, que ela vem no artigo 22 a 24, que vem traçando aí das funções do administrador. Depois, continuamos a aula passada falando do comitê de credores, né, da sua composição, quem pode pertencer ao comitê de credores. Falamos fundamento legal do comitê de credores, está no artigo 27, né? E quais as atribuições do comitê de credores, né? Dentre algumas, podemos elencar, fiscalizar e examinar as contas do administrador judicial. Então, o comitê de credores, na verdade, ele tem uma ideologia mais de fiscalização, né, do que efetivamente o administrador judicial está fazendo. Então, a criação, né, do comitê de credores, a grande ideologia dela é ver se o administrador judicial está bem desenvolvendo o seu trabalho, se ele efetivamente não está cometendo qualquer irregularidade. Então, primeiro você fala do administrador, depois a gente fala do comitê, depois a gente fala da assembleia de credores. Na verdade, são os órgãos vitais, né, nessa recuperação judicial, né, para ver se a gente efetivamente chega ao êxito do recebimento. Perfeito? O nosso direito ele é arraigado, ele é movido pelo direito obrigacional. Então, aqui está todo mundo, efetivamente, querendo receber os seus créditos, né? Querendo receber seus créditos. Seja na recuperação extrajudicial, seja na recuperação judicial e seja até após a falência, né?
né? Porque aí vai se efetivamente abarcar aí todos os bens do devedor e precisamos transformar isso em pecúnia, em dinheiro. E como eu disse, a gente tem que ter essa ideologia, né, e ter essa visão futurista dos nossos processos, porque muitas das vezes a gente trabalha em processo ad êxito, por êxito, né? Então, quando você demanda, né, entra com uma ação contra alguma empresa, perfeito, a gente tem que ter essa visão futurista para saber se qual é a probabilidade de receber, né? Qual é a probabilidade que eu tenho de receber o crédito que me é devido? Perfeito? Senão a gente contrata o trabalho do advogado, você imagina, né? Efetivamente, por isso, você entra e não recebe, né? Entra com um monte de ações e não recebe. Eu não tenho certeza não tenho dúvidas, melhor dizendo, que após o término dessa pandemia aí vai chover de ações trabalhistas, de ações cíveis relacionado a contratos e assim vai. A grande pergunta é, se a gente fizer contrato ad êxito, será que vamos ter êxito, né, no nosso recebível? Ou vamos ficar com um monte de processo tocando e recebível que é bom ficar na saudade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, perfeito? Não quero dizer que as empresas grandes não quebrem, né? Mas a gente tem que dosar aí a probabilidade de êxito. A probabilidade de êxito. Vocês sabem que eu sou adepto aí ao direito do trabalho, eu sempre costumo ver qual é a empresa que eu estou demandando, né? Porque eu não quero ter grandes quantidades de processo e pouco recebíveis. Eu quero o inverso. Menor quantidade de processos com maior número de recebíveis. É isso que eu efetivamente pretendo, né? É o que eu coloco em prática aqui no escritório. Perfeito? Então, uma das atribuições do Comitê de Credores é fiscalizar, como a gente estava falando, né, as atividades e as contas do administrador judicial, zelar pelo andamento do processo aí, para ver se efetivamente ele está cumprindo os ditames legais, está cumprindo o que efetivamente a lei diz, dispositivo por dispositivo. Comunicar ao juiz, né, o comitê de credores, comunicar ao juiz, caso detecte violação a direitos ou prejuízo aos interesses dos credores. Explica melhor, de repente o administrador judicial tenha contratado alguns auxiliares e tenha contratado por um valor exorbitante, bem aquém do valor de mercado. Hoje vamos fazer uma auditoria. O valor de mercado de empresas renomadas é X valor. Por que o administrador judicial contratou esta equipe com valor X2, né? Porque está muito caro. Porque saiu totalmente de uma realidade fática, de uma realidade de mercado, que efetivamente aconteceu. Qual é a explicação plausível que ele tem que dar para justificar esse gasto exorbitante? É o comitê de credores detectando esta violação, tem que comunicar ao juiz para que o juiz aí efetivamente fale com o administrador judicial para que ele preste contas do seu mister, né, do seu encargo, obrigatoriamente. Não podemos nos esquecer que o administrador judicial é o que a gente chama, né, no direito, uma expressão em latim, é um longa manus, né, uma mão longa do juiz. Então, na verdade, ele é um cargo de confiança do juiz, o administrador judicial, tá? Mas não quer dizer que ele não possa ser substituído, destituído ou renuncie o cargo, perfeito? Então, ele tem que muito bem desenvolver aí essa atividade, perfeito? E cabe aí ao comitê de credores, né, fazer uma análise pormenorizada da atividade que efetivamente o administrador judicial está desenvolvendo.
Nessa linha, né, terminando aí as atribuições do comitê, perfeito, a gente entra aí nas assembleias, né? Assembleias Geral de Credores, perfeito? Que é aqui que dá muita problemática nessas reuniões, né? Nessas assembleias geral de credores. Então, a Assembleia Geral de Credores é um órgão deliberativo, perfeito? É um órgão que vai tomar as decisões, as diretrizes que o nosso processo judicial, aqui na nossa recuperação judicial, irá tomar. Então, a Assembleia de Credores é um órgão deliberativo, com poderes para atuar na falência e na recuperação judicial. Perfeito? Órgão deliberativo, ele que toma, né? Ele que delibera as decisões que vão ser tomadas. Perfeito? Então, é de extrema relevância, né? Essa Assembleia Geral de Credores. Então, tem diferença entre o administrador judicial, entre o Comitê de Credores e a Assembleia Geral de Credores. Atribuições da Assembleia Geral de Credores. Está lá no artigo 35 da lei. Perfeito? Artigo 35 da 11.101. Então, na recuperação judicial, qual que as suas atribuições de acordo com o artigo 35, né, da 11.101? Vamos lá. Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Então, na verdade, quando a gente está falando numa recuperação extrajudicial e numa recuperação judicial, há um plano de pagamento para os credores. Há um plano de pagamento. Cabe aí à Assembleia Geral de Credores, que tem caráter, é um órgão deliberativo, né? Fazer aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pelo devedor. Isso é a atribuição específica, né, da Assembleia Geral. Ou ela vai aprovar, ou ela vai rejeitar, ou ela vai modificar o plano. Muitas das vezes, algum credor, né, não concorda com a classificação dele no plano. Então, ele vai fazer a sua impugnação ao plano apresentado. Ele não anui, ele não concorda. Então, ele vai fazer uma impugnação. Pô, eu entendo que o meu crédito está classificado erroneamente. E o caráter decisório, né, é o juiz de direito. Perfeito? Ele que vai ver se efetivamente a argumentação da Assembleia Geral está correta. Então, aí, por fim, cabe ao juiz de direito decidir, tá? Então, a atribuição aí da Assembleia Geral, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentada pelo devedor, constituição do comitê de credores, tá? A escolha dos membros e a sua substituição, o pedido de desistência do devedor, uma das atribuições, o nome do gestor judicial quando afastado pelo devedor. Então, muitas das vezes, né, o administrador, ele efetivamente foi afastado, ou ele renunciou ao cargo, ou ele foi destituído. Cabe à Assembleia Geral de Credores fazer a nomeação de um outro administrador judicial, que, como vimos, né, pode ser efetivamente um advogado, um administrador, um contador ou um maior credor.
sem qualquer problemática para fazer a gestão deste plano de recuperação judicial. Isso é uma das atribuições da Assembleia Geral de Credores. Ou qualquer outra matéria que seja atinente aos interesses dos credores. Então, qualquer deliberação, né, qualquer deliberação que ocorra aqui no plano de recuperação judicial, perfeito, qualquer matéria atinente a este plano, cabe aí à Assembleia de Credores deliberar algo a respeito. Então, essas três administrador judicial, essas três figuras, né, o administrador judicial, o comitê de credores e a Assembleia, trabalham concomitantemente para deliberar como é que vai seguir aí o nosso processo de recuperação judicial, perfeito? Então, qualquer ideologia, qualquer deliberação é feita pela Assembleia Geral de Credores. Já na falência, já no processo falimentar, ok, na falência em si, perfeito, já teve a sentença declaratória de falência, já é considerado falido, a constituição do Comitê de Credores, né, fazer uma Assembleia Geral de Comitê, né, para escolha de membros que irão atuar aí neste processo falimentar. Então, a gente tem que dividir essa Assembleia Geral, perfeito, em duas partes, né? Na recuperação judicial e no processo de falência. Não podemos nos esquecer que há uma mutação, há uma mudança, né? Na recuperação judicial, quando ainda não há uma sentença declaratória de falência e pós-sentença declaratória de falência. Perfeito? Aí essa Assembleia Geral tem que tomar, as matérias atinentes a ela passam a ser diferentes. Então, a gente vai dar uma olhada, quando a gente falar da falência em si, que ainda não estamos falando de recuperação extrajudicial, recuperação judicial. Falência a gente vai ver oportunamente. Mas só estou antecipando um pouco. Na falência, a gente precisa muito da Assembleia, porque agora a gente já tem uma empresa falida, né? Então, qualquer deliberação, efetivamente, tem que ser, passar pela Assembleia Geral, para que a gente possa decidir algo a respeito obrigatoriamente. Perfeito? A convocação da Assembleia Geral, né, é feita por um órgão oficial, certo? Ou seja, jornais de grande circulação na localidade da sede e filiais da empresa, com antecedência mínima de 15 dias, ok? Fundamento legal para isto, artigo 36 da 11.101 de 2005. Então, a Assembleia Geral, ela será convocada pelo juiz, por edital, né, no órgão oficial, em jornais de grande circulação, na sede e filiais da empresa, com antecedência mínima de 15 dias. Perfeito? O que deve conter, né, nesta convocação de assembleia? Fundamento legal, artigo 36, como eu já disse. Deverá conter local, data e hora da assembleia, ok? Da convocação da assembleia, não podendo ser realizada, temos a primeira e a segunda assembleia, né? A segunda assembleia não pode ser realizada com, no mínimo, menos de 5 dias depois da primeira Assembleia Geral de Credores. E teremos que colocar nessa edital de convocação qual será o tema a ser debatido, qual será a ordem do dia, qual será o tema que iremos discutir para a Assembleia deliberar a respeito. Então, a convocação
feita em jornal de grande circulação, na sede ou filiais da empresa, com antecedência mínima de 15 dias, perfeito? Artigo 36 é a fundamentação, e deverá constar o local, data e hora que esta assembleia irá ser realizada. Para qualquer questão de ordem que debateremos no dia, perfeito, teremos que, efetivamente, entre a primeira e a segunda assembleia, tem que ter um prazo mínimo de 5 dias entre a primeira e a segunda assembleia, sendo que a gente tem que determinar no edital de convocação qual será a questão a ser discutida nesta Assembleia Geral de Credores. Qual é a ordem do dia? O que efetivamente a gente vai discutir? Eu estou convocando esta Assembleia Geral de Credores para decidir o quê? Para deliberar a respeito do quê? Perfeito? Nessa linha de Assembleia Geral de Credores, ela será presidida aí pelo administrador judicial. Por analogia, a gente pode falar desta Assembleia Geral de Credores como se fosse uma assembleia de condomínio. Para quem mora em prédio aí já participou, é bem semelhante, perfeito? Lógico que cada uma seguindo aí o seu rito, né? O seu rito processual adequado. Aqui a gente está falando do rito da Assembleia Geral no processo falimentar. Então, ela é presidida pelo administrador judicial, que efetivamente vai conduzir aí os trabalhos da melhor forma que ele entenda cabível, tá? Que designará esse administrador judicial, designará um secretário. Dentre esse secretário, quem será? Dentre os credores presentes. Fundamento disso, artigo 37. Então, os trabalhos são desenvolvidos são presididos, né, melhor dizendo, pelo administrador judicial, perfeito? E ele nomeia um secretário para auxiliar ele, né? Fazer desenvolvimento e desenvoltura de atas da Assembleia Geral. E quem é esse secretário? O secretário é um dos credores. Fundamento legal, artigo 37 da lei. E aí, o desenvolvimento dos trabalhos será as deliberações, né, que efetivamente a ordem do dia demandar. Então, é ele que vai conduzir esses trabalhos. A Assembleia Geral de Credores será instalada em primeira convocação com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos. Então, a Assembleia Geral de Credores será instalada em primeira convocação com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos, de cada classe. Perfeito? A gente ainda vai estudar a classificação dos créditos falimentares, é o tema da próxima aula. A gente ainda não falou a respeito disso. Computados pelo valor e com segunda convocação com qualquer número. Então, na primeira assembleia, né, que é um órgão deliberativo, ela será instalada com os credores titulares de mais da metade dos créditos, perfeito? De cada classe, computados pelo valor. E segunda convocação, com qualquer número de credores, perfeito? Então, se a gente não conseguir um quórum na primeira assembleia, a gente efetivamente faz a instalação da segunda assembleia com qualquer número para deliberar a ordem do dia sobre qualquer assunto que interesse aí a recuperação judicial. Estamos tratando de tudo isso lá no artigo 37, perfeito, da Lei 11.101. Estou seguindo ela à risca. Muitas das vezes, os credores,
né, pode ser representado nesta Assembleia Geral por procuração, por procuradores. Então, muitas das vezes ele se faz presente através de procuradores, perfeito? Que muitas das vezes acaba sendo nós, dependendo do valor, do crédito, né? Os advogados gostam de participar dessa Assembleia Geral, sim. É um trabalho a ser desenvolvido naquela advocacia preventiva, que eu sempre gosto de falar, né? Porque a gente tem a grande ideologia que muitas das vezes a advocacia ela é só contenciosa, né? A gente quer processar por tudo, o que não é verdade, perfeito? Nesse caso aqui da recuperação judicial, muitas das vezes os credores, se ele tiver um valor de grande vulto, ele com certeza vai nomear o advogado dele como seu procurador, né? Para se fazer representar nessas assembleias, né? Para que ele possa opinar a respeito da deliberação das assembleias de credores. Então, o credor pode ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que ele entregue ao administrador judicial com antecedência mínima de 24 horas da data prevista, né, no edital de convocação, o documento hábil que o comprove, né, que comprove, perfeito, os seus poderes e a indicação, né, que ele terá aí um representante legal. Fundamento disso, o artigo 37, parágrafo 4º da 11.101. Tá? Nessa situação, que eu estava falando para vocês da advocacia preventiva, isso é uma forma até de se vender, né, o nosso trabalho, de demonstrar o nosso trabalho, perfeito? O acompanhamento disso, né? É um trabalho relevante, é um trabalho que, se efetivamente está todo mundo aqui brigando por crédito, nós não podemos nos esquecer que numa recuperação judicial, né, se a empresa não se recuperar, aí a bancarrota, aí a falência, pode ser que tenha um efeito, né, cascata disso, e a sua empresa para a qual você advoga, ela pode também sofrer as consequências desta mazela aí, desta recuperação judicial. Então, cabe a gente aqui acompanhar bem de perto, perfeito, a cada passo que o administrador judicial dá, o comitê de credores, para onde ele está querendo conduzir esse processo falimentar, essa recuperação judicial, para eu saber, né, a minha probabilidade de êxito no recebimento, para que eu tenha aí um acompanhamento personalizado. Isso é um processo, né, muitas das vezes, corpo a corpo ali com o administrador judicial, conversando, né, com ele e vendo qual é a ideologia dele, como é que ele vai traçar aí as próximas diretrizes. Vejam que a Assembleia Geral, como eu disse para vocês, é um órgão deliberativo, é um órgão de decisão. Você tem que acompanhar, porque aquilo vai repercutir diretamente, né, a você que está esperando o seu crédito. Então, você tem que acompanhar isso. E dentre aquela, reiterando, né, dentre aquela advocacia preventiva, a gente tem que explicar isso para o cliente, vender isso, lógico, né? Todas as assembleias geral de credores que tiver, perfeito, eu vou fazer um acompanhamento e lhe trago, né, o posicionamento que ficou decidido. Qual é o caminho que o administrador judicial está querendo seguir? Perfeito? Então, eu estou te representando, né, perante aí a Assembleia Geral de Credores, como seu representante legal ou como mandatário. Artigo 37 da lei. Perfeito? Tudo bem? Ninguém tem nada para me perguntar? Rapaz, então vamos lá.
A gente já falou da composição. Vamos falar de restrições ao direito a voto, né? Porque é um órgão deliberativo. A gente vai colocar, será posto, né, a ordem do dia do que será discutido e efetivamente será votado a respeito desta deliberação. Quem efetivamente tem direito a voto, né? Quem tem direito a voto são os credores. Mas existe alguma restrição ao direito a voto? Sim. Os sócios dos devedores têm restrição, perfeito, há direito a voto, como as sociedades coligadas controladas, tá, desta outra empresa. Então, na verdade, para não atrapalhar o bom andamento do processo, perfeito, a gente tem essas restrições do direito a voto nesta deliberação, para que o processo, né, possa melhor caminhar. Perfeito? Lógico, porque tem que ter essas restrições do direito a voto obrigatoriamente. Por quê? Nessa linha da restrição, né? Se você pegar aí os sócios do devedor e você pegar aí as empresas controladas ou coligadas, com certeza ela efetivamente vai chamar para si os seus interesses, né? Vai querer efetivamente que a recuperação judicial tome os caminhos que atendam melhor os seus interesses. Então, a lei efetivamente nessa linha achou melhor pegar e fazer uma restrição, né, do direito a voto. Deixa eu beber uma água aqui. Dessa linha, impugnação, né, a relação de credores. Então, estamos aí na Assembleia Geral de Credores, ok? Falamos aí da convocação, falamos efetivamente aí da habilitação e do edital de convocação da Assembleia. Vamos falar agora um pouquinho da impugnação à relação de credores, perfeito? No prazo de 10 dias contados aí a publicação da relação dos credores habilitados, o comitê, né, qualquer credor ou devedor ou seus sócios ou Ministério Público podem apresentar ao juiz qualquer impugnação contra a relação de credores. Então, cabe aí ao comitê, o devedor ou o credor, ou até mesmo o Ministério Público, apresentar qualquer impugnação que entenda cabível, né, contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação do crédito relacionado. Perfeito? Então, feita a relação, né, de credores pela Assembleia Geral, cabe agora mencionar, verificar se tem alguma impugnação por qualquer das partes. Quem efetivamente pode fazer a impugnação destas partes, né? Pode ser qualquer credor, Ministério Público e o devedor, ou qualquer um dos sócios, né, efetivamente, que estão aí na recuperação judicial. Então, vai fazer qualquer impugnação relacionado à classificação do crédito apresentado. Perfeito? Então, qualquer uma dessas pessoas pode fazer impugnação à relação de credores. Prazo, 10 dias. Obrigatoriamente, hein? Tudo bem? Perfeito, meus amigos? A impugnação que for autuada em separado será processada, ela tem uma tramitação, né? Ela será processada nos seguintes termos. A impugnação será dirigida ao juiz, perfeito, de qualquer dessas partes que eu acabei de mencionar, por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante.
Então, a gente sempre tem aí na impugnação a figura do impugnante e do impugnado, né? O qual indicará as provas que considere necessárias. Lembram lá atrás, na aula passada, que eu falei do comitê de credores, né? Que efetivamente ele tem que ter cópia dos livros fiscais da empresa para ver efetivamente como esta empresa tramitava, né, com os credores, perfeito? Então, aqui, ele vai precisar instruir a sua petição, que será dirigida ao juiz, da impugnação que ele formulou, ok? Com a documentação que ele entenda necessária. Então, aqui, para você formular uma impugnação aos credores, ela tem que estar devidamente instruída, devidamente documentada. Então, você tem que impugnar e fundamentar o porquê você está impugnando, né, o crédito, né, de qualquer credor na relação geral dos credores. Qual é a matéria que você está discutindo? Perfeito? Então, a gente está falando aqui numa impugnação, né, à relação de credores. Se você impugnar, você tem que efetivamente fundamentar para que a gente possa aí... A gente não pode esquecer, né, que o nosso ordenamento jurídico é movido pelo contraditório e ampla defesa. Então, eu digo, vocês dizem, eu digo, vocês dizem. Então, eu tenho que fundamentar aqui para que o impugnado, né, perfeito, possa responder aos termos da sua impugnação. Então, ela tem que estar devidamente instruída. Não pode ser mera alegação, ela tem que estar devidamente fundamentada. E o prazo, né? Prazo, 10 dias. B, caso não haja impugnações, o juiz homologará, perfeito, como quadro geral de credores, a relação dos credores constantes no edital. Então, caso não haja impugnação, haverá a homologação do juiz, perfeito? Constante no edital do administrador judicial. Nesta linha, meus amigos, homologou, caberá agora efetivamente, né, ao credor, melhor dizendo, perdão, ao devedor, seguir à risca o quadro geral de credores para começar a efetivar aí os seus pagamentos. Então, na verdade, agora ele está obrigado a fazer o pagamento, perfeito? Porque houve uma homologação judicial. Então, nesta linha, por isso que eu disse, né, momentos atrás, que a gente tem que fazer um acompanhamento aí personalizado, né, deste quadro geral de credores. Nós temos que acompanhar isso muito de perto, perfeito? Porque uma vez homologado, você não tem como mais ficar impugnando. Então, na verdade, é apresentado o quadro geral de credores, é aberto para que a gente possa fazer a devida impugnação. Se não houver impugnação, haverá homologação. Homologou, aí cabe ao devedor, né, porque ele que vai efetivar o pagamento, cabe ao devedor cumprir o plano apresentado pelo administrador judicial. Perfeito? E aí ele vai ter que dar cumprimento ao plano homologado pelo juiz e na qual ele se comprometeu. Então, a gente tem que acompanhar isso bem de perto para que não acarrete aí a perda do prazo. Porque acarretando a perda do prazo, você não vai poder mais discutir, principalmente aqui na classificação do seu crédito. Perfeito? Então, é um trabalho personalizado, sim, e muito. A gente tem que acompanhar isso bem próximo, porque senão vai falar que foi desleixo do advogado. E muitas das vezes não é. Então, a gente tem que acompanhar isso. E tem que cobrar muito bem, viu? Porque processo falimentar é um processo simplesmente enorme. Você está falando processo aqui de 4, 5, 6 mil folhas, né? 7, 8 volumes.
Então, para você acompanhar tudo isso, se inteirar, perfeito? É um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, perfeito? A gente tem que se acompanhar isso bem de perto. Fala, Gustavo Tal. Como que é definida a ordem de pagamento dos devedores? Próxima aula, Gustavo, a gente vai tratar... Sempre uma adiantada. A gente vai tratar da classificação. Se der tempo, entendeu? É capaz de até mencionar hoje, né? Como é que se classifica, perfeito? Cada um dos créditos. É que, efetivamente, eu deixei uma aula destinada a isso, porque essa classificação de créditos ela é simplesmente enorme. Entendeu? Então, você vai começar com os créditos preferenciais, que são os trabalhistas e os acidentados do trabalho, que são o topo da cadeia, perfeito? E a gente vai falar depois dos créditos quirografários, que são os créditos mais simplistas. Então, sendo que nesse meio, aí tem um monte de outros créditos que eu tenho que elencar. Então, eu preciso de uma aula para tratar só dessa classificação de créditos, que será na próxima aula, entendeu? Perfeito. Então, aguarda um pouquinho a ansiedade aí, que a gente chega lá da classificação dos créditos. Tá, mas já posso te garantir, o crédito preferencial é os trabalhistas, perfeito? Limitado a 150 salários mínimos para cada reclamante, há uma limitação. E os acidentados do trabalho, esses são os créditos preferenciais. E nós temos lá os créditos quirografários, que é os últimos da cadeia, tá? Te falei o topo e o último, entendeu? Que são os mais simplistas, né? Que não se encaixar em nenhuma das relações, né, das classificações, melhor dizendo, aí vai para crédito quirografário. Aí ele tem que ficar assim, ó, rezando para dar tudo certo, para que sobre alguma coisa para ele. E vocês fizeram um trabalho, né? Se efetivamente os honorários advocatícios são créditos preferenciais, ou são créditos quirografários, ou aonde estão efetivamente incluídos? Você saberia me dizer, Gustavo Tal? Agora não, professor. Poxa, Gustavo, -3, hein? -3, sim, meu. Tá vendo? Eu devolvi a pergunta para você e você não Eu não estava esperando por essa. Então, para a próxima aula eu vou te dar uma semana aí de chance para você pesquisar. Me dá 10 minutos, professor. 10 minutos? Então tá bom. Vou te dar pós-intervalo, perfeito? Perfeito. Intervalo, quero a resposta onde se encontra aí os honorários advocatícios. Eu sei que ele é preferencial, mas não sei exatamente onde ele se encaixa, mas eu já te respondo já. Tá. Vai perguntar para o Dr. Google, hein? Tá bom, né, professor? Vamos fazer o trabalho feito. Vamos lá. Nessa linha que a gente está traçando aí da impugnação, transcorrido o prazo, né? Os autos de impugnação são conclusos ao juiz que, houve a impugnação, o juiz tem que decidir, perfeito? Determinará a inclusão, né? Determinará a inclusão no quadro geral de credores das habilitações de créditos não impugnados, perfeito? Então, a primeira medida do juiz, aquele crédito que não for impugnado, será listado, perfeito? E entrará aí no quadro geral de credores, no valor correspondente aí da relação de crédito, perfeito? Julgará as impugnações que entender suficiente, esclarecida aí pelas alegações e provas apresentadas. Então, cabe a ele julgar, se a gente impugnar um crédito, perfeito? Cabe ao juiz efetivamente decidir, né? Julgar as impugnações que entender cabíveis, tá? Mencionando aí nesse julgamento desse crédito, ele vai ter que efetivamente fundamentar pelas alegações e provas produzidas, mencionando cada crédito, o valor e a sua classificação. Aí, se não impugnar, não havendo impugnação, ele já vai para o quadro geral lá de credores. Havendo impugnação, caberá, logicamente, ao juiz decidir.
Aí ele vai decidir a respeito, falando de cada crédito, do valor e da sua classificação, nesse quadro geral de credores, perfeito? Aonde este crédito efetivamente se encaixa. Então, aí caberá ao juiz essa decisão, perfeito? Fixará em cada uma das impugnações os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais, né? Se nós temos aqui um rito processual a ser seguido. A Lei 11.101 trata, né, do rito processual a ser seguido. E, efetivamente, ele vai colocar aí se alguma questão de ordem, né, processual a ser decidida, né? Vai efetivamente verificar se as partes estão bem representadas, qual é o motivo da controvérsia, quais são as provas. Isso caberá, a deliberação do processo cabe ao juiz, perfeito? Havendo impugnação do crédito, o juiz sempre manda fazer um rateio, né, para a reserva deste valor para a satisfação do crédito impugnado. Então, muitas das vezes, quando está se discutindo através da impugnação ao crédito, o juiz manda reservar um valor para esse crédito, porque muitas das vezes está dependendo da decisão dele, caberá recurso, que a gente vai ver oportunamente também. Aí eu tenho que esperar a decisão, né, de instância superior para ver se efetivamente será julgado procedente ou improcedente a impugnação. Então, para que se a impugnação seja julgada procedente, para que ela não pereça, para que ela não perca o seu objeto, eu já tenho que destinar um valor perfeito para esta impugnação. Vamos falar dos requisitos, né, para a habilitação do crédito. Último tópico antes da gente sair aí para o intervalo, perfeito? Então, requisitos para a habilitação do crédito. Deverá constar, deve conter obrigatoriamente, perfeito? O nome e o endereço do credor, que deverá receber qualquer comunicação de qualquer ato do processo. Então, o nome e o endereço do credor, que deverá receber qualquer comunicação de qualquer ato do processo. Requisitos para habilitação do crédito. O valor do crédito, logicamente, perfeito, atualizado até a data da decretação do pedido de recuperação judicial. Então, os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial. A sua origem e a sua classificação. Perfeito? A sua origem deu-se numa prestação de serviço, deu numa venda de mercadoria, deu-se em decorrência do empréstimo, é um crédito preferencial, é um crédito quirografário, aonde ele efetivamente estará incluído. A indicação, né? Perdão, desculpa, os documentos comprobatórios do crédito é a indicação das demais provas a serem produzidas para habilitar este crédito, perfeito? Então, os documentos comprobatórios desse crédito. Será que efetivamente eu vendi essa máquina para essa empresa e ela efetivamente recebeu? Então, eu preciso demonstrar aqui documentalmente. Aqui mora um grande perigo, né? Se vocês imaginem aquelas pessoas, a gente tem muito problema nisso, na fase de recuperação judicial. Quem tira a nota fiscal, meia nota. Né? Quem não tem uma contabilidade fiscal fidedigna. Ninguém pode se prevalecer da sua própria torpeza. Perfeito? Aí imaginem, eu vendo para uma determinada empresa X mil mercadorias e faço uma tiragem só de meia nota. Ok? Um valor pela metade. O valor da nota deveria dar 10 mil,
para recolher menos tributo, eu faço uma nota de 5 mil. Agora a empresa foi à falência. Eu não vou entrar em juízo dizendo, olha, eu gostaria que fosse reconhecido o meu crédito de 10 mil, uma vez que eu agi em decorrência da minha própria torpeza, eu quero ser beneficiado. Não, você terá direito, né, porque você tem que mostrar aqui o documento comprobatório da origem, né, dessa venda de mercadoria ou prestação de serviço. Você vai receber pelos seus 5 mil. Ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza. Perfeito? E aqui você fica numa situação complicadíssima. Então, a contabilidade aqui, se não for fidedigna, nesse momento da habilitação do crédito, que é o tópico que a gente está tratando, teremos problemas. Você não vai entrar no Poder Judiciário e falar, eu sou um sonegador contumaz, né? E agora eu quero receber meu crédito pela integralidade. Você vai receber o seu crédito pela integralidade naquilo que você comprovar documentalmente. Então, a gente tem um problema a ser enfrentado. E o mercado faz muito disso? Faz. O mercado faz muito disso, né, com o intuito de efetivamente recolher menos tributo. E pode ser que efetivamente tenha esse problema nesta fase de habilitação do crédito. Hora que você tem que fazer prova da origem do seu crédito. Aí, se você não tiver documentado, não poderá prevalecer a sua torpeza. Cuidado com isso, hein? É o que a gente efetivamente tem que explicar para os nossos clientes. Se efetivamente o bem, né, tiver gravado com garantia, a gente tem que demonstrar, né, a garantia real. É um penhor, é uma penhora, o que efetivamente foi dado como garantia e qual é o instrumento que representa esta garantia judicial. Perfeito? No mais, eu acho que é isso. Vendo aqui a habilitação do crédito, perfeito. Nós temos um prazo para isso, tá? Para habilitação deste crédito. Porém, temos as habilitações retardatárias, que muitas das vezes a gente não tem um documento em mãos. Então, a gente tem que se socorrer de contabilidade, tem que socorrer de financiadoras, né? E instituições financeiras. É complicado você ter o documento, às vezes, à disposição no momento que você quer. Aí entramos, né, na verdade, pedindo aí a habilitação do crédito retardatário. Aí cabe ao juiz deferir ou não. Tudo bem, meus amigos? Já estou com a garganta seca aqui. Vou abrir para perguntas. Quem quiser falar comigo, sinta-se à disposição. Estou aqui para responder qualquer pergunta. Fala, Gustavo Tal. Vou fazer uso do meu gel aqui. Ele é preferencial, professor, porque ele tem natureza alimentar, né? Como se fosse um salário do trabalhador. Exatamente, mas isso é para quem fez. Mas agora outra pergunta, onde ele está nesse caráter alimentar, assim, na natureza alimentar? Ele está acima do salário do trabalhador, do credor, no caso? Ou está ali no meio e vai pagar todo mundo junto? Porque eu sei que os honorários, eles são pagos, não só os honorários, mas como o valor da causa. Tudo na conta do advogado, o advogado repassa. Não é isso? Não, aqui não tem nada a ver com isso, você entendeu, o Gustavo Tal. Aqui é feita uma classificação, né? Perfeito? Uma lista de pagamento, uma ordem de pagamento. Uma ordem de pagamento, nada mais do que isso. Perfeito? Aqui não entra nada na conta do advogado. Que nada entra, você entendeu? O advogado aqui, efetivamente, ele só faz a parte da gestão, entendeu? Do processo. Uhum. Perfeito? Aqui ele não pega dinheiro. Aqui quem conduz tudo isso é o administrador judicial. Que o administrador judicial pode ser um advogado? Sim. Mas tudo isso será feito numa conta judicial. Nada de conta do advogado. Entendi. Nada na conta do advogado. Jamais. Aqui, tudo que é conduzido vai para uma conta judicial. Por exemplo, a gente pode ter
nesse processo alguns bens que são perecíveis. A gente sabe que efetivamente tem alguns bens que perecem muito rápido, né? Por exemplo, o veículo, segundo o regulamento do imposto de renda, ele perece em 5 anos. A gente sabe que é um processo falimentar, 5 anos ele só está iniciando ainda. Perfeito? Uhum. Então, eu não vou esperar passados 5 anos para vender o veículo para efetivamente entrar numa conta judicial. Não vou esperar isso. Eu já vou pedir para o juiz, né, que eu possa efetivamente vender esse bem, né? Ou então eu tenho algum bem que é de gênero alimentício, também perece rápido, e assim vai. Então, eu tenho que verificar qual que é o objeto da empresa na qual eu estou tratando. Uhum. Mas tudo que eu pedir para o juiz para que seja alienado, não vai para a conta dele invocado. Efetivamente vai para uma conta judicial, ficar guardado lá, para não perder o poder econômico, né? Não perder o poder econômico. Tudo bem? A gente sabe que produtos de informática, 1 ano já está obsoleto. Né? Já está obsoleto. Então, eu preciso arrecadar tudo isso e preciso efetivamente guardar tudo isso e preciso transformar tudo isso em pecúnia, para depois, na relação aí de credores, ir fazer o pagamento. Mais alguém? Não? Ninguém vai me perguntar mais nada? Tá todo mundo sem dúvida? Que ótimo, hein? Pessoal, vou sair para tomar um cafezinho, perfeito, tomar uma água, que meu copo aqui secou, e a gente volta daqui a pouquinho, pode ser? Perfeito. Mas vou deixar aqui aberto para vocês conversarem entre si, dirimir dúvidas aí, e eu estou aqui à disposição, tá bom? Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau.